Fala galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Matemática com o Rubão. Eu sou o professor Rubem Carneiro e nessa nossa aula nós começaremos a falar de matemática financeira. Para a gente começar, o que você pensa quando você escuta essa expressão, matemática financeira? Certamente você pensa em dinheiro e você tem toda a razão. Agora, o que acaba acontecendo é que a matemática financeira, ela não vai ficar te ensinando a fazer continha com dinheiro. Por exemplo, somar R$ 2,50 com R$ 3,25. Isso, uma própria soma de números decimais, garante. A matemática financeira também, ela não vai te ensinar a ficar transformando real em dólar, dólar em euro e assim por diante. Isso, uma simples regra de três consegue lidar. O que a matemática financeira ela vai realmente nos ensinar é relacionar o dinheiro com o tempo. E esse é um dos princípios mais importantes de toda a matemática financeira. O nosso dinheiro, ele muda de valor ao longo do tempo. Ou seja, R$ 10 hoje e R$ 10 daqui a um ano, ele não possui o mesmo valor. Isso não se dá somente pela inflação, como nós vamos conversar ao longo dessas nossas séries de aula. Então, a primeira coisinha bastante importante é você perceber isso. A matemática financeira, ela vai lidar com o deslocamento dos valores monetários ao longo do tempo. E desse modo, ela vai acabar te ensinando a calcular os procedimentos de um empréstimo, a avaliar investimentos e assim por diante. Embora as nossas primeiras aulas serão aulas bem introdutórias, para nós podermos conhecer os conceitos de cada parte da matemática financeira. E essa é a nossa primeira aula introdutória, onde nós iremos iniciar observando as primeiras grandezas que a matemática financeira ela vai estudar. Vamos lá? Para nós começarmos, vamos imaginar uma pequena situação. Vamos imaginar que eu acabei de entrar num banco e pedi R$ 10.000 emprestados. Dessa forma, eu tenho um empréstimo de R$ 10.000. Esse dinheiro, o dinheiro que eu entrei no banco e peguei emprestado, nós vamos conhecer como capital. Desse modo, o nosso capital, ou também chamado de principal, nada mais é do que o valor inicial do nosso dinheiro. O meu empréstimo, o quanto eu depositei em um investimento e assim por diante. Esse é o nosso capital. Agora, acontece que daqui a algum tempo, sei lá, daqui a um mês, daqui a 2 meses, se eu voltar ao mesmo banco para pagar o meu empréstimo, eu não posso simplesmente tirar R$ 10.000 do bolso, colocar na mão do meu gerente e falar: pronto, liquidei a minha dívida. Certamente eu vou precisar pagar uma quantia maior. Por exemplo, eu chego no banco e acabo pagando, depois de um mês, R$ 11.000. E esse valor que eu acabei pagando total no banco, total que eu acabei pagando no final do meu empréstimo, ele vai ser conhecido como montante. Ou seja, o montante na matemática financeira nada mais é do que o nosso valor final. Ou seja, reforçando, né, esses nossos dois conceitos, aquilo que eu peguei emprestado é chamado de capital. Daqui a um mês eu cheguei no banco e entreguei uma quantia para o meu gerente, que com certeza é maior do que a quantia que eu peguei emprestado. Então, esse total que eu paguei é chamado de montante. Ah, mas eu paguei uma quantia a mais, não é verdade? Quanto é que eu paguei a mais nesse exemplo? Isso aí, eu acabei pagando R$ 1.000 a mais. E essa quantia que eu paguei a mais, essa quantia que eu paguei além daquilo que eu havia emprestado, ela é conhecida como juros. Desse modo, o que é os juros, né? O que são os juros? O juro nada mais é do quanto que você paga
por aquele empréstimo. Ou seja, quanto que aquele empréstimo te custou. Mas como assim? Imagina o seguinte, peguei 10 mil reais emprestado. Daqui a um mês eu paguei 10 mil reais. Quanto que esse dinheiro me custou? Nada, porque o total que eu recebi é exatamente igual ao total que eu paguei. Agora, no exemplo que eu dei inicialmente, peguei 10 mil reais emprestado. Depois eu paguei 11 mil reais. Então, esse dinheiro, esse meu empréstimo, custou para mim 1.000 reais. Correto? Todo empréstimo custa dinheiro. Todo. O único empréstimo que não vai ter juro é quando você pega dinheiro com seu pai emprestado. E olhe lá, né? Dependendo do pai, até juro ele vai acabar cobrando na sua transação. Correto? Agora, uma situação é bastante interessante para nós pensarmos. Eu sei então que o montante é o total que eu paguei. O capital é o total que eu peguei emprestado. E juros é o quanto que esse empréstimo me custou. Então, nós podemos chegar numa pequena expressãozinha que não é uma fórmula para você decorar, é simplesmente uma sistematização das nossas ideias, que vai dizer que o montante nada mais é do que o capital somado aos juros. Então, essas três letrinhas são realmente os símbolos oficiais dessas três grandezas. E é bem fácil você lembrar porque é a letra inicial do nome de cada uma delas. M de montante, o valor total que eu paguei. C de capital, o valor inicial, o valor que eu peguei emprestado. E J de juros, o quanto que eu paguei a mais, o quanto que aquele empréstimo me custou. Tudo bem? Tranquilo aqui, né? Agora, se nós continuarmos a pensar sobre isso, imagina uma situação. Eu chego para você, estou batendo um papo com um amigo e falo: olha, eu acabei de pagar um empréstimo do banco e o gerente me cobrou 1.000 reais de juros. Para pensar. Você acha que 1.000 reais de juros é uma quantia grande ou uma quantia pequena? Talvez você tenha respondido grande. Talvez você tenha respondido pequena. Talvez você não soube responder. A resposta correta para essa pergunta é: não dá para saber se 1.000 reais é uma quantia grande ou pequena de juros. Mas como assim, Rubem? Como que não dá para saber? Vamos pensar duas situações. Eu chego para você e falo assim, cara, o mês passado eu fui no banco e peguei 200 reais emprestados. Hoje, quando eu cheguei no banco para pagar, eu tive que pagar 1.000 reais só de juros. Quer dizer, eu peguei 200 reais emprestados e paguei 1.000 de juros. Quer dizer, a minha dívida total, aquilo que eu paguei no banco, foi de 1.200 reais. Certamente você vai pensar, cara, que juro altíssimo, que absurdo isso. Não é verdade? Agora, imagina uma segunda situação. Eu falo para você, cara, o mês passado eu fui no banco e peguei 50 milhões de reais emprestado. Esse mês eu voltei para pagar minha dívida e eu tive 1.000 reais de juros. Cara, de 50 milhões eu tive apenas 1.000 reais de juros, você consegue perceber que é uma quantia muito pequena, até mesmo insignificante perto do total que eu peguei emprestado, perto do meu capital. Desse modo, quando nós falamos de matemática financeira, é muito comum, ao invés de nós simplesmente falarmos a quantia que eu paguei a mais, ao invés de nós falarmos simplesmente os juros da minha transação, nós compararmos esses juros com o valor que eu peguei emprestado. E desse modo surge a chamada taxa de juros. Ou seja, nesse meu exemplo, eu sei que eu peguei 10.000 reais emprestados e eu sei que eu paguei 1.000 reais de juros. Desse modo, 1.000 reais de juros sobre 10.000 reais de capital, nós vamos ter uma taxa de juros de 1.000 sobre 10.000. Ou seja, 1/10, que você pode deixar em decimal, 0,1, mas o mais comum é nós representarmos em porcentagem. 0,1 representa 10%.
Ou seja, se eu peguei 10 mil reais emprestados e depois de um mês eu paguei 11 mil reais, significa dizer que eu tive um juro de R$ 1.000, ou seja, eu tive 10% de juros neste mês. 10% de juros ao mês. E isso é uma coisa bastante importante. Observar qual vai ser a incidência dos meus juros. Se eu vou cobrar juros ao mês, ao ano, ao trimestre, ao dia, ao minuto, ao segundo e assim por diante. Mas aos poucos nós vamos conversando sobre cada um desses detalhes. Tudo bem? Desse modo, nós já vimos 4 conceitos importantíssimos da matemática financeira: o capital, que é o valor inicial, o montante, que é o valor final, o juro, que é a quantia que eu paguei a mais, e agora nós vimos a taxa de juros, que é o percentual que eu vou pagar a mais em relação ao nosso capital, pelo menos nessa nossa aula inicial. Tudo bem? Agora, algo bastante interessante é o seguinte: normalmente nós vamos chamar o montante de M, bem óbvio. Normalmente nós vamos chamar o capital de C. Normalmente, nós vamos chamar os juros de J. Agora, a taxa de juros, normalmente, ela é representada pela letra I minúsculo, né? I da língua inglesa, interest. Tudo bem? E esses são os nossos conceitos iniciais que nós trabalharemos hoje. O que eu quero fazer com vocês agora, como normalmente eu faço, é uma série de exercícios para solidificar esse nosso conhecimento. Sendo que o nosso primeiro exercício veio do vestibular da Federal de Santa Catarina. Era uma questão que tinha várias afirmações para nós julgarmos quais eram verdadeiras e quais eram falsas. Eu peguei apenas uma dessas afirmações, que é aquela que exemplifica a nossa aula. Então, como você pode ver na sua tela, o enunciado ele diz que os juros médios no cartão de crédito chegaram em fevereiro de 2016 ao maior patamar desde outubro de 1995, segundo o levantamento da ANEFAC. A taxa mensal atingiu 14,72%. Logo, o montante a ser pago por um consumidor que usou R$ 2.000 no rotativo do cartão de crédito por 30 dias para nós vai ser um mês, tá? A gente não vai ficar preocupado quando é 30, quando é 31, é de R$ 2.294,40, sem que se leve em conta os outros encargos referentes ao atraso no pagamento da dívida. Então, vamos lá, vamos observar. Ele fala que os juros ele é de 14,72%, então 14,72% é dividido por 100 do valor inicial dele, que era de R$ 2.000, correto? Para resolver essa expressão, ó, eu posso começar já simplificando, corta 2 zeros com 2 zeros, e aí nós vamos ter que 2 vezes 14,72, 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 7 é 14, vai 1. 2 vezes 4 é 8, com 1 é 9. E 2 vezes 1 vai ser 2. Então, isso aqui vai ser R$ 294,40 de juros. O exercício me perguntou do montante. Então, eu sei que o montante é o capital mais os juros. O capital é o valor inicial do cartão, que era R$ 2.000. E os juros, R$ 294,40, dando um total de R$ 2.294,40. Portanto, a nossa afirmação ela é uma afirmação verdadeira. Correto? A segunda questão, uma questãozinha que saiu no Enem. Ela tem um enunciado mais longo e ele fala o seguinte: um rapaz possui um carro usado e deseja utilizá-lo como parte do pagamento na compra de um carro novo. Ele sabe que, mesmo assim, terá que financiar parte do valor da compra. Depois de escolher o modelo desejado, o rapaz faz uma pesquisa sobre as condições de compra em 3 lojas diferentes
Em cada uma é informado sobre o valor que a loja pagaria pelo seu carro usado, no caso de a compra ser feita na própria loja. Nas três lojas, são cobrados juros simples. Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre o que significa essa expressão. Hoje ela não vai nos importar muito. Sobre o valor a ser financiado. E a duração do financiamento é de 1 ano. O rapaz escolherá a loja em que o total em real a ser desembolsado será menor. O quadro resume o resultado da pesquisa. A quantia a ser desembolsada pelo rapaz em real será. Então, o que nós precisamos fazer? Eu preciso verificar quanto que ele vai pagar no seu carro para, sobre esse valor, acrescentar os juros. Então, nós temos as três lojas, vamos precisar fazer esses três cálculos. Então, vamos lá. Na loja A, eu sei que o carro é vendido por R$ 28.500 e eles ofereceram R$ 13.500 no seu carro. Ou seja, 28 menos 13 significa dizer que falta ele pagar R$ 15.000. Desses R$ 15.000, eu sei que os juros vão ser de 18%, 18 dividido por 100, vezes os R$ 15.000 iniciais. Eu consigo aqui simplificar. Nós vamos ter, então, 18 vezes 150, que vai dar R$ 2.700. Desse modo, o montante da loja A, ele estava devendo R$ 15.000, vai pagar R$ 2.700 de juros, então vai ser R$ 17.700. Tudo bem? Vamos fazer a B agora? Na loja B, o carro custa R$ 27.000 e ofereceram apenas R$ 13.000 no seu carro. Ou seja, a dívida dele vai ser 27 menos 13.000, que nós sabemos que será igual a 14.000. E, nessa mesma loja, eu sei que a taxa de juros é de 20%, ou seja, 20%, 20 dividido por 100, vezes os R$ 14.000. Eu posso, mais uma vez, simplificar os dois zeros, vai ser 20 vezes 140. 2 vezes 14 é 28, então os juros serão de R$ 2.800. E aí, o montante na nossa loja B será de R$ 14.000 mais R$ 2.800, totalizando R$ 16.800. E para terminar, vamos fazer o mesmo cálculo na loja C. Na loja C, o carro custava R$ 26.500 e pagaram 12 no carro dele. Então, R$ 26.500 menos R$ 12.000 vai ser a sua dívida. 26 menos 12 é a mesma coisa que 14. Então, R$ 14.500 era a dívida dele. Nessa nossa loja, a taxa de juros era de 19%. Então, 19% vezes os R$ 14.500 de dívida, eu posso simplificar, e 19 vezes 145 vai dar um total de 2.755, perdão. E, por fim, o montante da loja C era os R$ 14.500 que ele estava devendo, somado aos R$ 2.755, totalizando um valor de R$ 17.255. Desse modo, o total a ser pago na loja A era R$ 17.700, na loja B R$ 16.800 e na loja C R$ 17.255. O enunciado me conta que ele vai optar por aquele que ele vai desembolsar a menor quantidade. Então, a menor quantidade, 16.800, que corresponde à loja C. A alternativa C, perdão, a loja é a loja B. Tudo bem? O terceiro exercício que eu separei para fazer com você também é da Federal de Santa Catarina. É uma afirmação de uma questão que tinham várias afirmações para julgarmos verdadeiro ou falso. E é um tipo de exercício que nós mais erramos.
Erramos não porque ele é difícil, erramos porque a gente acaba entendendo errado situações do nosso dia a dia. A nossa frase, ela diz que uma loja ofereceu um celular em duas formas de pagamento. À vista por 850 ou a prazo com uma entrada no valor de R$ 100 e uma prestação no valor de 900, 30 dias após a compra. A taxa de juros mensal cobrada pela loja é inferior a 20%. Olha o que muita gente faz. O cara pensa, à vista é 850, a prazo vai ser R$ 1.000. Ah, então em cima disso, o capital é 850, o montante é R$ 1.000. Está errado fazer isso. Por que está errado fazer dessa maneira? Está errado porque nós acabamos colocando juros em cima de algo que eu não estava devendo. Como assim? Vamos lá destrinchar aos poucos esse exercício. Primeira coisa importante. Toda vez que você tem um preço à vista, o preço à vista é o valor correto do produto. Coloca uma coisa na sua cabeça, gente. Ninguém é bonzinho para te dar desconto. Ninguém é bonzinho. Então, se você vai em qualquer tipo de estabelecimento comercial comprar um produto e o rapaz fala, o vendedor ou a vendedora fala para você: olha só, se você pagar à vista eu vou te dar não sei quanto de desconto. Na verdade, o valor à vista sempre é o valor correto do produto. Tudo bem? Então, isso não pode sair da sua cabeça. O valor de um produto à vista é o seu valor correto. O valor do produto a prazo é o valor correto, é o capital, mais os juros. Tudo bem? Então, o valor a prazo é um valor já acrescentado, muitos juros. Então, o que acontece? Esse rapaz, ele entrou na loja, cujo preço do produto, que como nós acabamos de conversar, sempre vai ser à vista, ele era de R$ 850. Ele resolveu levar o produto. Quando ele resolveu levar o produto, ele deu uma entrada, ele pagou uma quantia no ato. Então, a entrada dele, aquilo que ele pagou, foi R$ 100. Então, isso é aquilo que ele pagou. Agora, pensa comigo, gente. Se ele custava 850 e ele pagou R$ 100, qual foi a sua dívida? Exatamente. Ele ficou devendo a diferença desses valores. A dívida dele era de R$ 750. Se é uma dívida, é como se ele tivesse pego R$ 750 emprestados dessa loja. Só que ele pegou emprestado em produto. Então, se esse é o valor que ele pegou emprestado, 750 é o nosso capital, o valor inicial da minha dívida. Um mês depois, ele volta na loja para pagar a sua prestação. E a prestação é de R$ 900. Então, repara que ele devia 750 e ele pagou 900. Ou seja, 900 é o total que ele pagou. R$ 900 é o nosso montante. E nós queremos saber sobre a taxa de juros. Então, a primeira coisinha importante, vamos calcular os juros. Se custava 750 e ele pagou 900, quanto que ele pagou a mais? Exatamente, ele pagou R$ 150 a mais. Então, a taxa de juros é de R$ 150 sobre um total de R$ 750, correto? Eu posso simplificar essa fração por 150. 150 por 150 é 1 e 750 por 150 é 5. Ele é exatamente igual a 1 quinto. 1 quinto, se você fizer a divisão, ele é 0,2, ou seja, 20%. A minha afirmação diz que a taxa de juros vai ser inferior a 20%. É uma afirmação falsa. Na verdade, a minha taxa de juros é exatamente igual a 20%. Desse modo, um conceito muito importante, sempre que você comprar qualquer produto e você deu uma entrada, eu tenho que subtrair essa entrada do valor do meu produto à vista
para saber qual foi a minha dívida, para saber qual era o capital. E em cima desse capital que eu vou determinar os juros. Ficou claro? E o último exercício que eu preparei para fazer com vocês é uma questão um pouquinho mais complicada. A interpretação dela é mais difícil, então vou fazer com bastante calma, mesmo que a nossa aula vai ficar um pouquinho mais longa que as anteriores. Então, olha só, é uma questãozinha da Escola de Medicina e Saúde Pública da Bahia. Ela começa meio que com uma lição de vida, né? Há nos dias atuais uma confusão entre o que é ser e ter. Nunca o ser humano teve tanto acesso a bens materiais, mas isso não o fez mais feliz. Pesquisas já mostraram que a felicidade tem um componente material, porém só até determinado ponto, até que as necessidades básicas sejam supridas, principalmente as necessidades do grupo social em que se vive. Uma vez que isso é atendido, a felicidade não cresce mais proporcionalmente. É fato que hoje se consome muito mais do que precisa, e quanto esse consumismo vai a um grau máximo, pode resultar em transtornos na vida financeira e familiar, sendo a compulsão por compras um mal que acomete cerca de 6 milhões de brasileiros. Quer dizer, apenas uma liçãozinha de vida que não tem muito a ver com o exercício. Aí ele começa realmente a nossa questão. Uma pessoa recebeu a fatura mensal do cartão de crédito, com o valor a pagar igual a V reais, tendo optado por pagar a taxa mínima de 10% desse valor, mesmo sabendo que pagaria no mês subsequente uma taxa de 20% sobre o saldo devedor. Então vamos fazer com calma essa interpretação. A fatura era de V e ela pagou 10%, ou seja, nós vamos ter aqui uma diferença. É uma continha que você consegue fazer de cabeça, né? 10% a menos quer dizer que sobrou 90% da minha fatura. Então, 90% é 90 dividido por 100, que é 0,9 vezes V. E aí, no mês seguinte, ela vai pagar um juro, quer dizer, uma taxa de 20% sobre o saldo devedor. Então, o juro vai ser de 20%, ou 0,2 se você preferir, multiplicado por essa diferença, pelo saldo devedor. 20% vezes 0,9 vai ser 0,18 vezes V. Isso aqui é só os juros, ou seja, o montante vai ser o valor que ela estava devendo, que era 0,9, mais o valor dos juros, que é 0,18. Isso aqui vai dar 1,08 vezes V. Então, esse aqui é o valor que ela vai precisar pagar daqui a um mês. Segunda parte do exercício. Com base nesses dados, e sabendo que o valor mínimo da fatura do mês subsequente, segunda fatura, foi igual a 216, calcule o valor a ser pago no próximo mês, terceira fatura, para quitar o saldo devedor. Ou seja, o valor mínimo do segundo mês. Esse aqui é o meu segundo mês. O valor mínimo corresponde a 10%, como nós vimos aqui em cima. Ou seja, o valor mínimo, que é 10% da minha dívida, ela é igual a R$ 216. Desse modo, 0,1 vezes 1,08 vai dar 0,108 vezes V, igual a R$ 216. E desse modo, para descobrir o V, eu vou fazer a divisão do 216 por 1,08. Perdão, por 0,108. E 216 dividido por 0,108 é igual a R$ 2.000. Ou seja, no primeiro mês, o cartão veio a R$ 2.000. O que aconteceu no primeiro mês? Ela pagou 10% e sobrou 90%. Acrescentado um certo juro, virou 1,08 vezes os 2.000, que eu não preciso nem calcular isso nesse momento. Agora, no segundo mês, eu tinha então essa nossa dívida, ela pagou mais uma vez 10% e ficou sobrando 90%. Ou seja,
A minha dívida, que era de 1,08 vezes V, ela é 1,08 vezes os R$ 2.000 que eu acabei de calcular, que vai dar R$ 2.160. Como ela pagou 10%, significa dizer que restou 90% desse valor. Então, restou 90% de R$ 2.160, que será um total de R$ 1.944. Sobre esse valor que sobrou, será, mais uma vez, acrescido um juro de 20%. Ou seja, o nosso juro, né, será de 20% de R$ 1.944. Eu posso simplesmente simplificar. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 9 é 18, vai 1. 2 vezes 1 é 2, mais 1 é 3. Tá? Divide por 10, R$ 388,80. Ou seja, o montante no terceiro mês, para que ela possa quitar esse cartão, vai ser de R$ 1.944, que é o quanto sobrou do pagamento do segundo mês, somado com R$ 388,80, que vai ser um total de R$ 2.332,80. Ou seja, nunca vale a pena pagar a taxa mínima do cartão de crédito. Tudo bem? Bom, eu sei que essa aula ficou um pouquinho maior que as aulas normais, mas eu acho que ficou bem mais claro desse jeito, fazendo vários exercícios. Espero que realmente tenha ficado fácil para você entender. Nós vamos continuar a falar de matemática financeira nas nossas próximas aulas, falando sobre as nossas duas modalidades principais de incidência de juros, os juros simples e os juros compostos. Então, nos vemos na nossa próxima aula. Um abraço a todos e até lá. Tchau, tchau!